do ministério pastoral. O que representa o ministério pastoral? E nós temos aqui, evidentemente, vários pastores, obreiros, presbíteros com função de pastores locais, né? Cada pastor de congregação é um pastor local, mesmo sendo presbítero ou sendo um cooperador ou dirigente de congregação, é considerado pela igreja como o seu pastor, como o pastor local. Temos o pastor da igreja, enfim, e temos irmãos que com certeza aspiram ao ministério. Temos aqui a igreja, jovens irmãos que aspiram ao ministério pastoral. E é interessante que nós sempre nos lembremos, tanto o ministério formado por pastores, presbíteros, como também a membresia da igreja, nos lembremos a função, qual é a relação do pastor com a igreja do Senhor. Quais são, eu diria assim, as obrigações e os deveres do pastor para com a igreja, o que a igreja espera do pastor e o que o pastor espera da igreja. De que maneira o Senhor Jesus vê o pastor em relação à igreja e de que maneira o Senhor Jesus vê a igreja em relação ao seu pastor. E então há evidentemente obrigações e deveres, tanto da igreja em relação ao seu pastor, como o pastor em relação à igreja. E o ministério pastoral, ou pastorado, é um dos cargos da igreja ocupados, evidentemente, que exerce a função de pastor. Eu disse aqui que há dirigentes de congregações que pode não ser credenciado como pastor, pode não ter vamos dizer, pode não ser separado para pastor, mas ele exerce função pastoral na igreja, desde que está responsável por um rebanho que foi colocado sob os seus cuidados. E então, quando eu disse que o ministério pastoral ou pastorado é um dos cargos da igreja, ocupado por alguém que exerce função de pastor, então eu destaco aqui cargos, função e pastor. Cargos, todos os cargos da igreja pertencem ao seu dono. Nós não somos o dono do cargo que ocupamos. Então todos os cargos pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Então os cargos eles são ocupados por aqueles a quem o Senhor Jesus escolhe para ocupar. Os cargos da igreja sempre existirão, mas nós somos passageiros, porque que a igreja, enquanto Jesus não vier arrebatá-la, a igreja continuará aqui na terra, e nós somos passageiros, nós estamos aqui como passageiros, não é? Mas a igreja permanecerá. Assim são os cargos ocupados, ou os cargos da igreja. Os cargos sempre existirão. Cargo de pastor, cargo de presbítero, sempre podemos dizer assim, cargos de pessoas que ocupam departamentos da igreja, professor de escola dominical, é um cargo que é uma função que é ocupado por alguém. Então, são cargos da igreja que o Senhor Jesus escolhe alguém para ocupá-los. Mas o cargo é da igreja. Nós não somos dono do cargo que nós ocupamos. Eu não sou dono da igreja, eu sou o pastor da igreja. O Senhor Deus me constituiu como pastor, como o apacentador da igreja. O irmão é professor da escola bíblica dominical. Hoje o irmão é professor da escola bíblica dominical. É o cargo que o irmão ocupa da igreja. Amanhã pode não ser. A irmã é dirigente do círculo de oração. É o cargo que a irmã está ocupando amanhã. Pode não ser a irmã, pode ser a outra irmã, mas o cargo permanece o mesmo. O cargo é da igreja, o cargo é do Senhor Jesus. Então que eu não posso me apoderar dos cargos da igreja, eu não posso tomar posse dos cargos da igreja, daquele que eu não saio, daquele ninguém me tira. Não, o cargo é da igreja, o cargo é do Senhor Jesus. Ele coloca e põe quem Ele quer, ao tempo de Deus, aleluia, ao tempo do Senhor, para ocuparmos os cargos que o Senhor Deus confia às nossas mãos. Então nós não somos eternos no cargo. Vamos aqui sobre função, que é o conjunto de tarefas a serem executadas. Então, se eu sou pastor, eu tenho uma função que é o conjunto de tarefas que eu estarei executando como pastor, como professor, líder, por exemplo, líder
jovens. Líder de jovem, ele está ocupando o cargo, mas ele tem um conjunto de tarefas que são as funções que ele vai ocupar como líder de jovens da igreja, como por exemplo, estou aqui citando o líder de jovens. Então, ele tem algumas atribuições que lhe são dadas como líder de jovem, como cargo, como função que ele exerce na igreja. E o pastor é alguém escolhido por Deus para ocupar esse honroso cargo ministerial e desempenhar a função a ele atribuída. E a bem verdade é que o cargo de pastor, a função que o pastor exerce, ocupando o cargo, é algo que nós podemos dizer honroso da parte do Senhor, privilegiado para aqueles a quem o Senhor Deus chamou. O Senhor Deus escolhe a quem Ele quer. O Senhor Jesus escolhe e capacita e conduz aqueles a quem o Senhor Jesus escolhe. Ele capacita, Ele conduz, Ele guia, Ele protege, Ele vai fazendo perseverar no seu ministério, no cargo que está ocupando. O Senhor Jesus é quem dá ministério, é Jesus quem dá pastor à igreja. A igreja escolhe a diretoria, a igreja escolhe o seu presidente, a sua diretoria, mas pastor a igreja não escolhe. Pastor é dado pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Efésios que o Senhor Deus é aquele, Senhor Jesus é aquele que dá à igreja. Ele dá apóstolos, Ele dá profetas, Ele dá evangelistas, Ele dá pastores e doutores para o aperfeiçoamento dos santos, para o aperfeiçoamento da igreja. Então é Deus quem dá pastor à igreja. Bendito é o nome do Senhor. E quando Deus dá pastor, Ele prepara aquele a quem Ele dá, e prepara a igreja também para ser conduzida pelo pastor. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. O que é pastor? A resposta não é muito difícil. Pastor é o que pastoreia, pastor é o que cuida do rebanho, pastor é o responsável pelas ovelhas. E então, na linguagem do Senhor Jesus, na linguagem da igreja, o pastor cuida das ovelhas, que é a membresia da igreja, aqueles que são cuidados pelo pastor. E há uma responsabilidade muito grande diante de Deus por aqueles que ocupam o cargo de pastor, líder espiritual de um povo, líder espiritual de um grupo que Jesus chama de suas ovelhas. Então o pastor cuida de ovelha que não é dele, o pastor cuida de ovelha que é do Senhor Jesus Cristo. O pastor cuida daquele rebanho que o Senhor Jesus confiou a ele para cuidar. Bendito é o nome do Senhor. Então nós podemos entender aí, meus amados, a grande responsabilidade que tem o pastor em cuidar de algo que não é dele, algo que foi confiado pelo Senhor Jesus. Você vai cuidar desse rebanho, mas o rebanho é do Senhor, e o rebanho do Senhor Jesus não admite que o rebanho seja mal cuidado. Deus não admite que o rebanho não receba a atenção do pastor. Deus não admite que o rebanho seja abandonado pelo pastor. Não, o pastor é aquele colocado por Deus para ser um líder espiritual, é aquele que se levanta pela madrugada para orar pela igreja. Não importa se tem 2 ou 3 ou meia dúzia que às vezes não vão ou não gostam muito do pastor, mas ele ora por esses também. Ele, Deus, o colocou para cuidar da sua amada igreja. Bendito é o santo nome do Senhor. Então o pastor é aquele que cuida das ovelhas, é aquele escolhido por Deus para cuidar da igreja do Senhor. E 2 focos podem ser observados na relação pastor e ovelha. Eu quero tomar como base num desses focos o Salmo de número 23. O Salmo de número 23, hoje nós que bem conhecemos, não é muitas vezes quando alguém é pegar de surpresa para pregar, ele prega no Salmo 23. Quando alguém prega de surpresa para fazer a leitura oficial, ele lê o Salmo 23. Mas eu quero destacar o Salmo 23 nessa relação pastor e ovelha, quando assim está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas,
refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, no meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bendito é o nome do Senhor. Esta é a visão da ovelha em relação ao seu pastor. Ela sente segurança em seu pastor. Quando ela tem alguma dificuldade, ela vai falar com o seu pastor, porque sabe que o pastor trará uma palavra de conforto para a sua alma. Quando sente alguma dificuldade, quem sabe enfermidade, ela vai pedir ao pastor para que venha orar e ungí-la. Ela confia na unção do pastor como homem de Deus. Quando você tem problema de família, você vai conversar com o pastor, ele vai orar por você, e você sai confiante que Deus trouxe a solução que você esperava. Esta é a relação de segurança que a ovelha tem em relação ao seu pastor. Aleluia! Mas olhamos agora a visão do pastor em relação à ovelha. E a Bíblia diz em João 10:11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia! Isso quer dizer que o pastor renuncia pelas ovelhas. O pastor abre mão pelas ovelhas. Abre mão de dormir a noite inteira para orar pelas ovelhas. Ele renuncia. Quem sabe que até, já vi muitos casos assim, alguma até vantagem, quando é convidado para uma vida profissional, ele abre mão daquilo em prol do seu ministério e da sua chamada ministerial. Então o pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Esta é a visão do pastor em relação às ovelhas. Ele oferece a proteção. No sentido humano, o pastor é quem guarda as ovelhas do Senhor Jesus. O pastor é aquele que guarda a igreja. E o pastor um dia prestará conta dessas ovelhas que a ele lhes foram confiadas. E está registrado isso no livro aos Hebreus, capítulo 13, e versículo 17, quando a orientação do apóstolo, do escritor aos Hebreus, diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas. Então veja, meu amado, qual é a expectativa a expectativa do Senhor em relação ao pastor, e o que o Senhor Deus pede para as ovelhas: obedecer aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Pastor é que vai dar conta das almas diante do Senhor. Aleluia! E há momentos, meus amados, em que nós temos de ter um equilíbrio na administração de determinadas situações da igreja. Temos de ter equilíbrio para tomar decisões da igreja em relação às ovelhas que o Senhor Jesus entrega e confia às nossas mãos, porque o apóstolo diz que o pastor há de dar conta destas ovelhas. Eu estou me lembrando, eu gosto de vez em quando lembrar de um acontecimento lá que se deu em Guarulhos, em Tranquilidade. Um jovem, ali contemporâneo do meu filho, adolescente. O Júlio conhece ele, não vou falar não porque ele conhece, eu falaria. E aquele jovem começou a vir à igreja, um menino bom, batizado com o Espírito Santo. O Senhor Jesus até o usava em dom de profecia. E aquele jovem começou a vir à igreja com cabelo moicano, aquele cabelo meio coisado assim em cima. Um dia colorido, outro dia de uma cor, outro dia outra cor, que eu fiquei um pouco incomodado com aquilo, mas fui acompanhando aquele menino. Mas não sabem que na igreja que existem aqueles irmãos politicamente crentes, aqueles que não admitem fraqueza de ninguém, aqueles que todo mundo tem que ser santo como ele se julga ser, que às vezes nem é. E às vezes fica cobrando do pastor que tome alguma atitude, que faça alguma coisa. Esse moço não pode permanecer no meio da igreja. Então nós ficamos bem incomodados. Eu fui conversar com aquele rapaz, eu tinha uma certa liberdade com ele, e eu disse a ele: meu amigo, e esse cabelo aí, o que você pensa fazer com ele?
Ele olhou para mim e deu uma resposta muito inteligente. O pai dele é careca. O irmão dele, 5 anos mais velho que ele, estava ficando careca também. Ele disse: pastor, o senhor já viu meu pai? O senhor já viu meu irmão? Pastor, eu vou ficar careca igual a eles. Então, enquanto eu tenho o cabelo, deixa eu aproveitar o cabelo que eu tenho. Foi uma resposta muito inteligente. E eu disse: meu amigo, então faça o seu cabelo que você quiser, mas não deixe de ser crente. Olha, poucos dias depois o rapaz cortou o cabelo, ficou tranquilo na igreja e ninguém tem mais o que falar dele. Aí eu comecei a pensar, pastor Nathanael, queridos pastores, eu comecei a imaginar o seguinte: se eu vou pela cabeça de alguém, chego para esse rapaz e digo: olha, você está disciplinado na igreja, não que vamos admitir o pecado da igreja e aquilo que foge a nossas tradições e costumes, mas cada caso é um caso da igreja. E eu comecei a pensar: se eu mando esse rapaz, disciplina esse rapaz, tiro do conjunto de adolescentes, digo: você está fora, não vai cantar, e levo o negócio a ferro e fogo. Aquele rapaz se desviaria da igreja, sairia ferido, e a Bíblia diz que é mais fácil ganhar uma cidade do que um coração ferido. Aquele rapaz se desviaria da igreja, casaria com a moça não crente, constituiria uma família não crente, filhos não crentes, aqueles filhos não crentes daria filhos não crentes, enfim, uma geração inteira fora da igreja. Mas nós vamos dar contas ao Senhor pelas almas que Ele confia às nossas mãos. Aleluia. Aquele rapaz não tendo que reclamar, aleluia, porque é possível que uma geração permaneça na igreja e às vezes por uma falta de cuidado nosso, um vacilo nosso, podemos jogar para fora da igreja toda uma geração. Então nós, pastores, vamos dar conta das almas e das ovelhas que o Senhor Deus confia que as nossas mãos. E o apóstolo ainda diz nesse versículo 17, Hebreus 13, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Meus amados, esse versículo há uma riqueza de pensamentos e de palavras que podemos tomar aqui, principalmente nessa última parte do versículo, para que o pastor faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ou seja, o pastor, ele não pode trabalhar gemendo, por obrigação. Ou seja, eu vou para aquele culto, mas eu vou gemendo, porque não encontro apoio, não encontro, quem sabe, que alguém que me ajude. Então o pastor, ele tem que exercer o seu ministério com alegria. E quem oferece essa alegria ao pastor para exercer o ministério? Quem é que oferece essa alegria ao pastor para ele exercer o seu ministério? É a igreja do Senhor. A igreja incentiva o pastor, a igreja motiva o pastor. Quanto mais a igreja recebe a mensagem do pastor, mais ele busca a mensagem para a igreja. Quanto mais ele busca, mais Deus dá a mensagem para entregar à igreja do Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A igreja motiva o pastor. A igreja faz com que o pastor exerça o seu pastorado com alegria. A igreja faz com que o pastor exerça o seu pastorado com prazer. Bendito é o nome do Senhor. Quanto mais a igreja ora pelo pastor, mais o pastor é abençoado para abençoar a igreja do Senhor. Aleluia. Nós somos constituídos para abençoar a igreja de Deus. Eu e você, meu amado irmão pastor, nós somos constituídos para abençoar a igreja de Deus. Nós não estamos aqui para entregar palavras de maldição, estamos aqui para entregar palavra de bênção, palavra de bênção para a igreja do Senhor. Aleluia. O púlpito da igreja não é lugar para desabafo, não é lugar para se pedir ou se falar de desgraça ou de problema pessoal. O púlpito da igreja é lugar de se pregar a palavra de Deus, é lugar de se ensinar a palavra de Deus, é lugar de abençoar a igreja de Deus. O pastor é chamado para abençoar. Muitas vezes, coração ferido, coração magoado, problemas, quem sabe, pessoais, problemas, quem sabe, da família, mas quando ele sobe no púlpito, ele absorve a orientação do Espírito Santo sobre a sua vida, os problemas são deixados de lado, ele prega a palavra de Deus, que edifica a igreja do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Essa é a nossa função, meus amados. Há pouco tempo atrás, uns anos atrás, o meu irmão, pastor Paulo, que estava
passando por um momento muito difícil. A sua filha muito enferma, internada, que os médicos não sabiam o que ela tinha, uma dificuldade muito grande. E ele saía do hospital, ia para a igreja. Evidentemente que ele orava pela sua filha, a família estava orando pela menina. E ele saía do hospital, ia para a igreja, dirigia cultos. O enfermo vinha pedir oração e unção. Ele orava, ungia e Jesus curava. Ele dizia, perguntava para Deus: Senhor, por que isso? Eu oro pelos enfermos da igreja, os enfermos são curados, e a minha filha ainda continua enferma naquele hospital. Mas não importa, meu amado irmão, qual a dificuldade que estamos passando, o que importa é que exerçamos a nossa função como pastor da maneira que Deus se agrada. Eu posso estar com alguém enfermo da família, mas eu preciso orar pelos enfermos da igreja. Eu oro pelo enfermo da família, mas eu preciso orar pelos enfermos da igreja e cumprir com o meu ministério, ungí-lo para que seja curado segundo manda a palavra do Senhor. Oh, aleluia, 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 glória a Jesus. Então essa função do pastor, meus amados, ela é importante para o Senhor, é importante para a igreja. Glória a Deus. Mas eu quero ainda continuar aqui dentro de uma certa teoria, lembrar os irmãos que os cargos ocupados não podem gerar, por parte de quem os ocupa, uma expectativa de promoção, como destaque pessoal ou como uma ascensão. Hoje eu sou diácono, amanhã eu serei pastor. Não é cargos. Os cargos que ocupamos na igreja não são cargos promocionais. É evidente que a Bíblia diz que aquele que serve bem como diácono alcança confiança, né? Evidentemente que nós, na Assembleia de Deus, nós temos os nossos irmãos diáconos, e que nós entendemos isso, que por um período de tempo o Senhor Deus o quer como diácono, por outro período Deus o quer como presbítero, por exemplo, e aí então há as oportunidades que os irmãos alcançam em ser consagrados para diaconato, presbiterato, mas nem sempre é assim. Existem irmãos que têm a chamada para diácono e não para o pastorado. E então ele sabe que a sua chamada é essa. E sabe de uma coisa, meus amados? Qualquer consagração que há na igreja para diácono, presbítero, ministro, não importa qual a consagração, quando o Senhor Jesus nos escolhe e somos consagrados para exercer qualquer cargo da igreja, é motivo de alegria. Eu já vi, meus amados diáconos, irmãos sendo sempre consagrados para o diaconato, ajoelhados, recebendo imposição de mãos o ministério, glorificando a Deus, chorando e falando em línguas estranhas, e agradecendo a Deus pela consagração de diácono. Mas já vi também alguns que vêm para ser consagrado meio bronqueado, como se dissesse: eu não queria ser diácono, eu queria ser presbítero logo. Não, meu amado, calma, calma, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Ainda ontem, participando de uma escola bíblica lá em São Paulo, eu estava dizendo aos irmãos que quando Davi foi consagrado a rei em Israel, os irmãos se lembram muito bem, nós conhecemos muito bem essa passagem bíblica. Davi foi consagrado a rei em Israel. Tanta gente queria ser consagrado a rei, dos seus irmãos ali, Deus escolheu Davi. E Davi, quando entrou no palácio pela primeira vez, Davi já foi direto para o trono e disse para Saul: sai daí, porque o lugar agora é meu. Deus me consagrou, já estou ungido, o óleo o azeite que Samuel trazia já me ungiu, sai daqui que o cargo é meu. Foi assim? Não. Davi entrou pela primeira vez no palácio, ocupando o cargo de cantor, de adorador a Deus. E quem sabe adorar a Deus, Deus mantém os projetos que tem na sua vida. Aleluia, porque o adorador a Deus, o adorador de Deus, está dentro dele o adorar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. O crente não precisa pedir para que ele adore ao Senhor. Às vezes é comum, eu disse isso ontem, às vezes é comum nós mesmos, por força da pregação ali, você disse: irmão, glorifica a Deus, levante a sua mão e glorifica a Deus. Eu penso que a igreja, ninguém precisa pedir para o irmão glorificar a Deus, porque o glorificar a Deus está na nossa natureza espiritual. Quando glorificamos a Deus é porque alguém nos mandou glorificar a Deus, não. Quando glorificamos a Deus é porque é o Espírito Santo que está dentro de nós nos impulsiona a glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O crente glorifica a Deus não
ele glorifica a Deus por adoração. Ele sente desejo de glorificar a Deus. E quando ele glorifica, ele alegra o coração de Deus. Quando você adora a Deus, você alegra o coração de Deus. Quando você glorifica o Senhor, você abre um canal do céu para a sua vida. É agora que você manda para Deus. É agora que Deus se manifesta na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Quando entrou no palácio, ele entrou como um adorador. Davi estava, Saul estava todo endemoniado. Ele entrava lá, começava a tocar a sua harpa, começava a adorar a Deus. E quando ele começa a adorar a Deus, aleluia, no lugar de adoração a Deus não tem espaço para Satanás. Não tem espaço para Satanás. Se você na tua casa adora a Deus, o diabo não vai entrar lá, porque Deus é prioritário na sua casa. Oh, bendito é o Senhor. Se você adora a Deus na sua vida, Satanás não vai ter como entrar na tua vida, porque você é adorador de Deus. E quando você adora a Deus, você chama Deus para a sua vida, você chama Jesus para a sua vida, você chama o Espírito Santo para a sua vida. E o apóstolo Paulo disse que nós somos o templo do Espírito Santo proveniente de Deus. Então, se o Espírito Santo está em nós, a adoração é algo voluntário de cada um de nós. Adoramos voluntariamente ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de ser adorado. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Davi, quando tocava sua harpa, o espírito mal que perturbava Saul ia embora e prevalecia o espírito da parte do Senhor. Davi adorava. Olha, meus irmãos, até Davi ocupar aquele trono, teve muita coisa que acontecer. Ele teve que lutar com o gigante, ele teve que guerrear contra os inimigos de Israel, e Saul, e aliás, ele teve que vencer, inclusive, a perseguição de Saul. Isso é muito difícil para Davi, que era ungido rei. Saul perseguindo a ele, e olha que chegou dois momentos que ele teve a oportunidade de matar Saul. Quem sabe, alguém tem dito para Davi, é a oportunidade agora, resolve logo essa situação, para você mata Saul, assume o reinado e vamos em frente. Davi disse, não, ele é ungido de Deus. Ele pode estar fazendo coisa errada, mas ele é ungido. Ele pode ser atrapalhado, mas ele é ungido. Ele pode estar fora da direção de Deus, mas ele ainda é ungido. E se Deus quiser, ele pode restaurá-lo completamente. Aleluia, aleluia. Davi aguardava o tempo de Deus para que assumisse o trono em Israel. Então veja, meu amado, que se nós temos uma chamada, Deus permite que ocupemos outros cargos até que alcancemos a chamada que o Senhor Deus tem para a nossa vida. Porque às vezes você pega o diácono, que é um bom diácono da igreja, e por reconhecimento, por consideração, aquele irmão é tão bonzinho, olha, ele é tão dócil, ele é um bom diácono, eu vou dar um prêmio para ele. Você para presbítero, consagra para presbítero, você perde o diácono e não ganha um presbítero. Fica muitas vezes enfeitando o púlpito da igreja, não sabe nem trazer uma palavra de salvação, não consegue nem às vezes fazer nenhuma oração, porque o papel dele é o diaconato da igreja. Então é interessante que nós nos lembremos que o fato de ocuparmos cargos da igreja não pode gerar em nós expectativa de promoção. É o Senhor Deus que nos coloca no tempo dele, na hora dele, naquilo que ele quer que nós ocupemos na igreja. Também os cargos que ocupamos não são para nos destacar, dar destaque pessoal. Sabe por quê, irmãos? Porque se Jesus não estiver conosco, nada nós fazemos. Se Jesus não estiver em nosso ministério, nada nós seremos. Então eu não tenho de que me destacar pessoalmente, porque Jesus me usa a hora que Ele quer. Aleluia! Ele usa quem Ele quer. Ele usa o doutor, o anel, que é muito bom. Quem tem essa condição de fazer, ser um acadêmico, ser um pós-graduação, mestre, doutor, é muito bom que estudemos. Mas ele tanto pode usar esse doutor, é bacharel em tanta coisa, como ele pode usar o irmão que não tem nenhuma cultura, não é doutor em nada, mas ele tem a unção do Espírito Santo. Então Jesus usa quem ele quer. Então por isso eu não posso me vangloriar de nada.
na minha vida, e se eu deixar Jesus, eu não serei mais nada. Ele vai me usar até o dia que Ele queira me usar. O ministério é algo tão dinâmico, tão bonito, tão admirável, porque não é todo dia que o pastor está com a palavra. Tem dia que ele não está com a palavra. Pode ser um exímio conhecedor da Bíblia, pode ser que alguém que consiga, vamos dizer que vamos falar mais leve, que usar bem o auditório, mas tem dia que ele não está com a palavra. O dia que Deus não dá, não adianta. Eu tive essa experiência própria. Cheguei no culto de doutrina da congregação que eu dirigia, e naquele dia, meus irmãos, eu passei quase o dia inteiro olhando a Bíblia de capa a capa. A palavra está no Velho Testamento, não é lá, nada. Deve estar no Novo Testamento, olhar o Novo Testamento, nada, não veio a palavra. Eu falei, Jesus, e agora? Não veio a palavra. Eu pensei, bom, eu vou chegar na igreja, vou orar, e até lá Deus vai dar a palavra. Cheguei, orei, ajoelhei, nada na palavra. Já estava quase a hora da mensagem, eu disse, bom, vou chamar o irmão fulano para pregar. Quando levantamos a oração, olhei para o púlpito, aquele irmão nunca faltava no curso de doutrina, aquele irmão naquele dia não estava no curso de doutrina. Olhei para o outro que estava ali do lado, um irmãozinho meio simples, ele até um oficial da polícia militar. Eu olhei para aquele irmão e dizia, o senhor, Deus disse a ele que vai falar. Eu disse a ele, você vai pregar hoje à noite. Não, pastor, hoje é o culto de doutrina, é o seu culto, eu não vou, mas Deus mandou você pregar. Eu vou dar uma salvação de 10 minutos, você faz quanto tempo você quiser, ou 10, ou 1 hora, o tempo é teu, a oportunidade está com você. Irmãos, aquele irmão abriu a Bíblia e abriu a boca, e Deus usou poderosamente. Aleluia, e Deus usou, ele dirigiu a congregação, porque ele não estava na sede do setor, ele não estava sempre lá, não sabia de algumas dificuldades que estavam enfrentando ali na sede, de relacionamentos entre alguns irmãos, e Deus usou aquele irmão de uma maneira que ele fez menção a todos os problemas que estavam cantando, que estavam acontecendo, à luz da palavra de Deus. Então aquilo que ele falou, eu não poderia falar, porque eu poderia ser suspeito, porque eu conhecia o problema, mas Deus usou alguém que não conhecia o problema, para pegar aquilo que a igreja precisava ouvir. Aleluia! Oh, amado, quando você não tem palavra, Deus sempre tem alguém que tem palavra para a igreja. Uma coisa é certa, Deus não deixa o seu povo voltar vazio para casa. Deus não deixa o seu povo voltar sem alimento para casa. Não, Ele quer alimento para a igreja. Não importa quem vai alimentar, o alimento é do céu. Nós somos aqueles que vão servir o alimento para a igreja do Senhor. É aquele que serve. O garçom, ele pode ser grande, alto, pequeno, não importa. Ele pode ser forte, pode ser magro, não importa. O que importa é o alimento que ele está servindo. O garçom não faz alimento, quem faz alimento é o Senhor Deus. Bendito é o nome do Senhor. O alimento para a igreja vem do céu. O garçom serve, mas vem do céu. Aleluia. Glória a Jesus. Então, meus amados, não podemos usar cargo ou função que o Senhor Deus nos confia para destaque pessoal, para achar que somos, porque, meus amados, tem um ditado aí fora que diz: quer conhecer alguém, dá o poder para ele. Então, às vezes, camarada tão assim, humilde, mansinho, mas que entrega o microfone para ele, eu dá o coração para ele dirigir, ele se transforma em outra pessoa. E é bom que destaquemos que o pastor, ele é o servo da igreja. Às vezes fala servo maior, mas não existe servo maior. Servo é servo. Ele é o servo da igreja. Aleluia. Quando os irmãos vêm para a igreja no culto de doutrina, os irmãos vêm para pregar ou para ouvir? Quem vem para ouvir precisa se esforçar muito. Só ter boa vontade, glorificar a Deus, vir para a igreja e vai ouvir e vai receber. Agora, quem vem para pregar, ele precisa buscar mensagem para a igreja. Aleluia. O pastor não busca mensagem com o que ouviu falar, com o fuxico que está rolando, quem sabe, com algum problema que está acontecendo. Não, ele vai buscar mensagem com os joelhos no chão, pedindo ao Senhor a mensagem para a igreja. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, meus amados.
Sem Jesus nós não somos nada. Então o Senhor Jesus é tudo em nossa vida. Eu quero encerrar aqui, meus amados. Nós chegamos ao tema onde há preocupação daqueles apóstolos da igreja primitiva, era que aquela igreja não perdesse o seu foco e se conservasse na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina do Senhor Jesus. E o que aconteceu, aqueles problemas, aquelas contendas que aconteceram, porque houve ali alguma murmuração, como nós vemos aqui nos gregos contra os hebreus, achando que as viúvas eram desprezadas, o ministério cotidiano, e foram levar o caso aos 12, ou seja, ao ministério, aos pastores, aos apóstolos. Eles pensaram bem e disseram: olha, com todo respeito, servir a mesa, outros podem fazer. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos escolher aqui irmãos que tenham qualidades, que preencham alguns requisitos, e vamos confiar a eles um trabalho de servir, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós permaneceremos pastoreando, nós permaneceremos orando pela igreja, nós permaneceremos pregando e pastoreando a igreja do Senhor. Aleluia. Então é bom que nós entendamos isso, meus amados, que a oração e o ministério da palavra fazem parte do rol, dos deveres e das obrigações do pastor. Quanto ele mais ora, mais Deus o usa. Quanto ele mais ora, mais cheio do Espírito Santo ele é. Quanto ele mais ora, mais mensagens ele tem para a igreja. Quanto ele mais ora, mais ele sabe cuidar das ovelhas. Eu quero encerrar apenas trazendo aqui um pouco um exemplo rapidinho, que está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Ali fala de 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Eu não vou falar as 3, eu só quero lembrar aqui da primeira parábola, que é da ovelha perdida. O pastor tem 100 ovelhas, uma ovelha se perdeu, que ele tem quantas? 99. Ele olha para o rebanho de 99 e olha, mas ele olha para o rebanho e percebe que falta uma ovelha. Vejam a visão do pastor em relação à igreja. Ele conhece bem os irmãos, as ovelhas, sabe quem senta em tal lugar, ele sabe quem não está vindo, ele sabe quem faltou, ele sabe bem direitinho, ele conhece a igreja. É o caso desse pastor, faltou uma ovelha, mas aquela uma ovelha era tão importante para ele quanto as 99. Não importava se alguém dissesse: deixa aquela ovelha para lá, você tem 99, aquela não seguiu o caminho, aquela não te obedeceu, aquela não atendeu o teu chamado, aquela não atendeu a tua orientação, deixa ela para lá, deixa ela para lá. O pastor foi buscar aquela ovelha que estava perdida. Aleluia. Porque ele havia de dar conta ao dono das ovelhas, aquela que estava perdida. E a Bíblia diz que ele procurou até encontrar aquela ovelha. Encontrou aquela ovelha, que ele trouxe a ovelha como? Trouxe arrastada, trouxe pegando pelo seu pescoço. Ele trouxe a ovelha sobre os seus ombros. Será que a ovelha pulou no ombro do pastor? O pastor colocou no ombro essa ovelha, mas para colocá-la no ombro ele teve que se abaixar e ficar do tamanho da ovelha. Aleluia. Às vezes tem pastor que fica maior do que a ovelha. E Jesus disse, quando enviou os seus discípulos, que vos enviou como ovelhas. Jesus disse aos seus discípulos que vos enviou como ovelhas. Então, quando o pastor é maior que a ovelha, ele não alcança a dificuldade da ovelha, ele não alcança o problema da ovelha. Esse pastor se abaixou, olho no olho da ovelha, e é como se ele dissesse: olha, que eu vim para te buscar. Mesmo que você não queira ir, eu vou te levar. O teu lugar não é aqui, o teu lugar é lá no aprisco. Você está longe do aprisco, eu vou te levar para o aprisco. Mesmo você não querer, mas eu vou te levar. Vou te colocar no meu ombro, porque eu te amo, eu preciso de você. Aleluia. Você é importante para o meu rebanho, você é importante para as outras ovelhas. Colocou no ombro e levou de volta para o aprisco. E diz a Bíblia nessa parábola que houve alegria por aquela ovelha que estava perdida.
perseguida e foi trazida de volta. Bendito é o nome do Senhor. Esse é o trabalho do pastor, que persevera na oração e no ministério da palavra. É a palavra que edifica, é a palavra que alimenta a igreja do Senhor, é a palavra que nos mantém de pé. A palavra levanta o que está caído, a palavra motiva aquele que está desanimado, a palavra alimenta aquele que está faminto, a palavra enche de esperança aquele que perdeu a esperança. A palavra de Deus é o fogo que atinge a nossa alma e permeia todo o nosso corpo e faz com que nós adoremos ao Senhor e agradecemos pelo cuidado que Ele tem para conosco. Oh, aleluia, aleluia. Sinta a presença de Deus nesta noite. A palavra de Deus é que alimenta a igreja do Senhor. É por isso que eu louvo a Deus pela nossa igreja Assembleia de Deus. Agradeço a Deus pela Assembleia de Deus. Primeiro porque nós damos prioridade à palavra. Temos louvor, temos conjuntos da igreja que cantam. Olha, tem muitos conjuntos que cantam e hoje cada dia aumenta mais. Você tem conjunto de mocidade, de adolescentes, círculo de oração, coral, banda, orquestra, crianças, grupo de louvor. Você tem muitos, graças a Deus que tem muitos grupos. Mas a prioridade é a palavra. Há momento de louvor? Há momento de louvor. Cantamos, adoramos a Deus com o nosso louvor, mas a palavra que nos edifica. Às vezes a gente ouve algum cantor dizendo: olha, o meu ministério vai ser na terra e vai ser no céu, porque lá todo mundo vai cantar. Só que se ele não obedecer a palavra de Deus, ele não vai para o céu. Ele vai ficar cantando aqui na terra. Aquele que obedece a palavra, ele é crente aqui, adorador aqui e adorador no céu também. Aleluia. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então a palavra, nós louvamos a Deus porque a Assembleia de Deus mantém ainda a prioridade no ensino da palavra de Deus. E louvo a Deus ainda, porque na Assembleia de Deus ainda temos ensinadores. Deus levanta ensinadores que ensinam a igreja do Senhor como ser ovelha do rebanho do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.